Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Este velho ditado iorubá faz referência ao poder e à sabedoria de Exu. Nos mostra como Exu consegue agir além do tempo e como ele é estrategista. Exu é o orixá da organização, da conquista. É aquele que às vezes nos traz alguns problemas para que através daqueles problemas possamos aprender a solucionar eles. Um orixá que não gosta de vitimismo, um orixá sério, mas ao mesmo tempo brincalhão. Um orixá bom, mas também que sabe ser ruim. Um orixá justo, que é bom para quem é bom e ruim para quem é ruim. É o orixá que nos ensina a sermos os protagonistas de nossas próprias vidas e nos importarmos menos com o que os outros dizem e pensam em relação a nós. E quem fala aqui é Vitor Kenji, e você está na sua 5ª aula introdutória na Umbanda, do curso Soldados de Oxalá. Sejam bem-vindos e bons estudos. Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Na aula de hoje vamos falar a respeito de Exu Orixá. Exu Orixá é um orixá estrategista, um orixá esperto, um orixá guardião. E que ao mesmo tempo que está aqui, ele pode estar... Exu pode estar aqui, ou então Exu pode estar ali, numa encruzilhada, que é a morada de Exu. Mas isso a gente vê depois. Vamos voltar para o meu cenário de verdade. E cá estou eu de volta, gente, com óculos dessa vez, porque eu tô com um terçol aqui no olho que tá me incomodando. Mas enfim, vamos falar sobre Exu Orixá. Eu fiz umas coisas diferentes nesse vídeo, umas edições, umas brincadeiras e tudo mais, mas é por conta que eu tô tentando variar um pouco a forma que eu levo o conteúdo pra vocês, porque eu quero que vocês absorvam de diversas formas. Gosto de trazer uma forma que todos entendam e compreendam. Então eu não gosto de levar muito na mesmice. Então por isso que eu quis fazer umas brincadeiras e umas coisas diferentes nessa aula. Enfim, você é um bandista e você pode fazer de tudo. Você faz de tudo. E continua meio depressivo, continua meio caído, continua meio sem ânimo pra viver. Ainda leva muita coisa dos outros pro coração. Tudo que falam você guarda no seu coração. Você tem dó de machucar os outros. Deixa que os outros te machucam pra não ser machucado e por aí vai. Você tem medo de falar o que você está sentindo ou o que você acha porque não quer machucar o outro? Isso tudo é falta de Exu na sua vida, já que Exu Orixá é o orixá que faz com que a gente não tenha medo de sermos nós mesmos e que ele também permite com que sejamos os protagonistas de nossas próprias vidas. Ou seja, não é que a gente passe a ser egoísta ou orgulhosos, mas a gente passa a pensar mais na gente mesmos, entende? Isso é muito importante. Além disso, Exu Orixá nos ensina sobre solitude também. Nos ensina que a gente não precisa ter ninguém ao nosso lado, que tendo apenas a nós mesmos já é suficiente. Ele ensina que se as pessoas querem entrar na nossa vida, tem que ser por uma boa causa, tem que ter um porquê. A gente tem que saber que aquela pessoa não pode ir para diminuir ou para trazer problemas pra gente. Tem que ser pessoa que tem que vir para somar, para nos auxiliar, pra gente crescer. Apenas por isso. O porquê também que eu digo que pessoa depressiva tem muitos problemas de falta de Exu Orixá na sua vida. Porque Exu Orixá faz com que a gente não se doa tanto com o que os outros falam, com o que os outros acham da gente ou deixam de achar. O Exu Orixá é o orixá que faz com que a gente consiga escutar o outro sem levar pro coração o que ele está dizendo. E muitas das vezes, quando o Exu Orixá vê que a gente está levando a vida de uma forma cômoda, ele põe coisinhas no nosso caminho, alguns pequenos problemas para a gente poder já resolver, para a gente sair da nossa rotina cotidiana. E ele também, às vezes, dá alguns probleminhas para a gente poder conseguir aprender com aqueles problemas e resolver eles, sabe? Exu Orixá gosta de dar problemas e gosta de ver a gente correndo atrás para resolver esses problemas. Não é coisa séria, não é coisa grave, não é nada assim, sabe? É coisas que, às vezes, é apenas porque a gente precisava. E Exu Orixá é aquele orixá que pensa, melhor você sofrer agora do que sofrer amanhã. Melhor eu te ver chorando agora do que te ver chorando amanhã. Então, ele põe as coisas às vezes que a gente precisa passar no agora, para que no amanhã, quando a gente estiver bem mais fragilizado, a gente não tem que resolver naquela hora, entende? Para que na hora que a bomba estiver vindo, não caia com uma vez. Então ele já pega a bomba no ar e te entrega. Ele que não pode caminhar por você, entende? Mas ele impede que a bomba caia no chão e exploda tudo. Então é isso, gente, tá? Exu Orixá, ele auxilia muito
auxilia muito, principalmente nessa questão, como eu acabei de dizer, né? Que ele pega os problemas e antes de fazer a gente sofrer no amanhã, faz a gente sofrer já no agora, para evitar problemas. Vocês estão vendo que aqui tem apenas 8 cores e não 9? Então cadê o outro que está faltando? Temos aqui Oxalá, Iemanjá, Ogum, Iaçã, Xangô, temos Oxum, Oxóssi, temos Nanã Boruquê e temos também Obaluaê. E a gente trabalha com Exu Orixá, mas cadê Exu Orixá aqui? Exu Orixá está na guia em si. Exu significa esfera, é o formato. Exu é a cor preto, é a ausência da cor. Então, aí está Exu, na ausência, entende? Então isso tudo é muito interessante, isso é muito legal. E Exu, ao mesmo tempo que não está no nada, ele está num todo. Então isso é muito legal de Exu, tá? Por isso que eu brinquei no começo. Exu pode estar aqui, pode estar ali, pode estar lá na encruzilhada. Por culpa disso, porque Exu ele está em todos os cantos, nos 4 cantos do mundo, constantemente. Exu Orixá é o Orixá que seria... Vou pegar a tampa aqui para mostrar. Ele é a grande esfera. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui. Exu Orixá vem, ele pega nossas orações, nossas preces, ou nossas oferendas, e ele leva essa energia, esses pensamentos, ele direciona até os orixás. Direcionou os orixás, ele volta, traz pra gente as respostas e as conquistas que os orixás nos entregaram. Aí nossos agradecimentos, Exu vai lá, pega e leva de volta pros orixás. E assim vai indo. Exu Orixá faz esse ciclo eterno. Ele é o senhor da esfera, do ciclo, desse padrão contínuo. Exu, ele é o nosso querido amigo, nosso leal, nosso mensageiro. Então por isso que é tão importante agradar Exu. Dentro do candomblé, Exu é a boca que tudo come e é a boca que come primeiro. Então se agrada primeiro a Exu, tá certo? Na nossa casa se agrada primeiro a Oxalá e depois a Exu Orixá. Então temos que ver também como funciona nas outras casas, tá certo? Em algumas casas se acredita que existe apenas 2 orixás que têm contato direto com Deus, que seria Oxalá, que vocês já aprenderam sobre ele, e também Exu Orixá, que vocês estão aprendendo agora. Tá? Dizem que um trabalha na mão esquerda de Deus e outro trabalha na mão direita de Deus. Então, os 2 são os únicos orixás que conseguem ter contato direto com Deus. Comida de Exu. A comida de Exu você pode fazer em um alguidar, como este aqui. Você vai colocar dentro farinha de mandioca, normalmente, ou que coloca, ou de milho. Vai colocar dentro a farinha, vai colocar dentro dendê, vai colocar cachaça e vai misturar tudo muito bem. Mistura, macera com a mão. Vai fazendo seus pedidos, conversa com o Exu, fala lá, oi Exu, Exu Mojubá. Sabe as forças de Exu, Exu vem me ajudar, vai fazendo as coisas, vai falando com Exu. Se você quiser, você pode colocar no meio do seu padê você pode colocar 3, você pode colocar também 7 ou então 13 pimentas dedo de moça, ou malagueta ou alguma outra para Exu Orixá, tá? Porque esses são os números de Exu dentro de algumas casas. No Soldado de Oxalá trabalhamos com o número 7 para Exu, tá certo? Dentro do sincretismo religioso, ele seria Santo Antônio. Santo Antônio. Então, se você quiser colocar todos esses elementos perto do padê do Exu, você pode. Pode colocar uma imagem de Santo Antônio, pode colocar uma imagem de Exu Orixá, pode colocar uma imagem assim, tá? Vai colocar o alguidar com o padê na frente, com as pimentas ou não. Pode pegar para ele também gin, porque a bebida de Exu pode ser um gin, uma cachaça. Você pode colocar para Exu Orixá ali, você pode colocar na sua boca, faz assim, ó. 3 vezes, tá bom? Uma vez que seja, tá? 7 vezes, você pode fazer isso, porque entra em contato com a sua saliva e a sua fala, né? Com Exu. Então isso é muito bom. Você pode pegar, também colocar e mastigar o ataré, 7 pimentinhas do ataré, pode colocar na boca, mastigar, colocar o gin ou a cachaça e cuspir para Exu, porque é muito bom. Você vai estar limpando sua fala, isso vai dando poder à sua fala. Então tudo que você falar depois daquilo ali vai ganhar poder 3 vezes mais, vai ganhar mais intensidade, mais força, tá bom? Vocês podem fazer isso sim.
Enfim, já passei alguns elementos pra vocês, algumas coisas referentes a Exu, já passei alguns ensinamentos sobre ele. E agora, o que mais eu vou passar pra vocês? Uma outra comida de Exu que pode ser feita além do padê, o acaçá com a farinha de milho, tá? Que vai ser enrolado numa folha de bananeira. Também é uma outra comida que as pessoas dão pra Exu. Mas Exu é a boca que tudo come, então a gente coloca pra ele grãos, torrados e por aí vai, tá certo? Tem gente que coloca carne, tem gente que coloca churrasco pra Exu, tá? Como Exu Orixá foi sincretizado como Santo Antônio, o dia dele é 13 de junho, tá? Por culpa dessa questão do sincretismo, por causa do sincretismo. Dia de Santo Antônio, dia de Exu Orixá, tá certo? Vai ser muito difícil de você encontrar cantiga de Umbanda, ponto de Umbanda, para Exu Orixá, tá? A maioria vai estar em Yorubá. Por quê? Porque Exu Orixá é um tanto quanto polêmico dentro da Umbanda. Muitas pessoas não acreditam que ele é capaz de ser trabalhado dentro da Umbanda. Embora antigamente, muito antigamente, ele era muito trabalhado dentro da Umbanda, tá? Ele tinha seus fundamentos dentro da Umbanda, mas foi sendo tirado aos poucos. Mas isso também até dentro do Candomblé em algumas casas. Algumas pessoas não iniciam para o Exu Orixá dentro do Candomblé. Coloca ali, se for uma mulher, uma Iemanjá. Se for um rapaz, coloca um Ogum, tá? Tem gente que, até mesmo dentro da Umbanda, que em vez de se falar, sou filho de Exu Orixá, o pai de santo vai lá e proíbe. Fala, não pode, Exu Orixá aqui não. Então você é de Oxóssi, você é de Ogum, entende? Ou às vezes, em alguns casos, por culpa que Exu Orixá tem muito Itãs envolvendo ele e Xangô, por culpa de uma amizade, uma lealdade, elas podem, em algumas casas, até falar que você é filho de Xangô, mesmo que você não seja. Entendeu? Então isso é muito complexo, porque eles tentam casar alguns orixás com energias semelhantes ou então parecidas, entre aspas, muito entre aspas, com o de Exu Orixá, para poder dizer que é o seu pai no lugar de Exu Orixá de fato, tá bom? E isso não é tão legal, mas é por causa que muitas pessoas também não estão preparadas para dizer que carrega Exu Orixá. Muitas pessoas que carregam Exu Orixá vai bater no peito e falar: eu tenho Exu Orixá, eu sou bom, eu tenho Exu Orixá, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Mas também qual que é a questão e um dos motivos pela qual pararam de iniciar pessoas para Exu Orixá? Por culpa do medo, porque falam que Exu Orixá é o demônio. Falam que Exu é o demônio. O que é muito e muito irônico, já que dentro da Bíblia tem 22 nomes para descrever o demônio, para descrever o Satanás, o tinhoso, e nenhum deles é Exu. Então, fazer o que, não é mesmo? Eu acho que isso é um tanto quanto racismo, não é? As ervas de Exu são muitas, e isso pode variar muito de casa para casa. Mas eu vou deixar aqui para vocês, assim como eu fiz com o Oxalá, uma listinha de ervas. Mas o mais tradicional seria a mamona, tá? A mamona é muito utilizado. Pinhão roxo. Algumas casas podem trabalhar com casca de alho e casca de cebola para Exu também. São esses o mais comum. Porém, uma outra erva que é muito polêmica, porque cada casa fala que é de um orixá, é o peregum. Já vi casas falando, é de Iaçã e acabou. Já vi gente falando, é de Exu e acabou. Já vi gente falando que é de Ogum e por aí vai. Então, o peregum, em algumas casas, é para Exu, tá? E é isso, gente. Vou deixar aqui uma lista para vocês vocês terem uma noção mais ou menos de quais ervas servem para Exu Orixá. Exu Orixá é o orixá que fica nas ruas, é o orixá que está nas encruzilhadas. Então, não se esqueça jamais, Exu Orixá é um dos orixás que mais está perto de nós. Por isso, você vai sentir um contato com Exu muito forte. E não prometa nada para ele e fique devendo, tá certo? Exu Orixá tá nas ruas. E ao mesmo tempo que ele está na rua, ele tá aqui, ele tá ali, ele tá aí. Ele tá aí do seu lado, entende? Então, não tem pra onde correr, Exu Orixá te encontra. Então, se você estiver devendo alguma coisa pra Exu Orixá, ou se você pensa em prometer algo pra ele, cumpra, viu? Não fica devendo pra ele não, porque não tem como correr. E pra finalizar, assim como o Oxalá tem o Opachorô, Exu tem o Ogó. Pois é, eu sei que você é uma criança da 5ª série e vai estranhar isso aqui, mas é de fato uma coisa em formato fálico para representar vitalidade, para representar o poder da criação, para representar a força, tá? Virilidade, por aí vai. Representa a garra, a coragem. E uma outra questão é, Exu Orixá não tem um símbolo como, por exemplo, o pombo branco de Oxalá. Exu Orixá pode ser representado como um galo preto,
que eu já vi muitas casas que põem um galo preto como representação de Exu, orixá. Já vi pessoas que associam Exu orixá a cachorro, porque ele é leal, ele é amigo, ele é companheiro. A gato, porque Exu orixá, você se encanta por ele, mas não pode esquecer que ele tem garras. Que Exu orixá, ele é estrategista, ele é ligeiro, ele pula alto, ele vai e faz isso igual um gato. Mas também tem casas que associam ele a um bode preto, ou uma cabra, ou qualquer outro bode, não necessariamente o preto. Por quê? Porque falam que Exu orixá, ele é como se fosse um bode, que ao mesmo tempo que você pode criar um bode nas montanhas, ele vai sobreviver tranquilo. Se você colocar um bode na civilização, para viver dentro da urbanidade, dentro de casas, ele vai viver tranquilamente. Ele vai se adaptar ali. Se você colocar um Exu orixá para trabalhar, não importa em qual seja a área, ele vai saber trabalhar, ele vai saber se estabilizar ali. Então, por exemplo, você pode ver que vai ter bode dentro da cidade, mas dentro da fazenda. E todos esses bodes vão estar super bem, vão estar super de boas, porque bode tem essa questão, ele consegue se adaptar em qualquer canto. Então, também tem essa questão, tá? De que possa representar o Exu orixá em si. Mas tem muitos outros fundamentos, existem muitas outras verdades. E Exu orixá, como eu falei, é um dos orixás mais complexos e o que mais dá trabalho para se abordar, tá certo? Então, muitas pessoas fogem desse assunto. Mas é um orixá sem igual, sensacional. Busquem conhecer Exu orixá, vocês vão gostar bastante. E não tenham medo, ele é o nosso bom amigo. Mas não se esqueçam, Exu é bom para quem é bom e ruim para quem é ruim. Um beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessas brincadeiras diferentes, essas coisas que eu fiz diferente no começo do vídeo. E não se esqueçam, vocês já até sabem o que eu vou falar, não sabem? Tomem seus banhos de descarrego, acendam suas velas, mandem mensagem pra mim, pra gente fazer uns jogos oraculares aí pra ver o caminho de vocês. Vamos ver se vocês têm mão pra trabalhar com Exu, vamos ver se vocês podem fazer umas oferendas aí pra Exu orixá. Vamos ver se vocês conseguem fazer umas coisinhas aí, se vocês podem fazer. Vamos ver o que Exu tem pra falar pra você. E é isso. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!